Olá, estamos de volta com o programa Bem Viver. Hoje a gente fala sobre diabetes. Estou aqui com a nutricionista clínica Vânia Maria. Vânia, a gente estava falando um pouco sobre diabetes. E quais são os sintomas? Diabetes tem sintoma? Olha, muitas pessoas não sentem nada, né? Agora outros já começam, né? Ter mais fome, sede, urinar mais, né? E tem outros que começam até a perder peso, sem saber por quê, né? Agora outras pessoas não sentem nada quando vê, tem desmaio, entram em coma e no hospital que vai saber que está tendo com a glicose muito a glicose elevada. alta, está tendo uma cetoacidose diabética. É quando a glicose está muito alta, né? Então, lá que vai estar descobrindo. E como que é esse diagnóstico, então? É através de exames? A pessoa, através do exame, né, no dia a dia, né, você vai ao médico fazendo um check-up, controlando, vendo sua glicose, né, ou então se acontecer alguma coisa desse tipo, né. Então, a gente aconselha estar sempre olhando e olhando sintomas, né, se a urina está em excesso, está tendo sede, né, como é que está o peso, né, controlando sempre isso. Se tem na família, então sempre tem que estar olhando, tem que ficar bem de olho, tá? Se a alimentação está correta, né, eu não tenho muito o que me preocupar, né? Então, se eu faço atividade física, também não. Beleza. Quem quiser deixar a pergunta aqui para a Vânia responder no próximo bloco, liga no 3559-3903, só falar na nossa produção. Você também pode mandar sua pergunta no WhatsApp, o número 98879-4985. E Vânia, então, a alimentação está muito ligada à melhoria desse diabetes na pessoa. Sim, porque onde que nós encontramos a glicose? Nos alimentos, né? Principalmente nos alimentos fontes, né, de carboidratos, são os alimentos que dão energia. Né? Então, nós temos aí o carboidrato simples, né? Onde nós encontramos a molécula de açúcar, né? De glicose, né? Prontinho ali. É o açúcar, é o mel, é o melaço, é a rapadura, é o açúcar refinado, é o açúcar mascavo, né? Então, lá a glicose já está prontinha. Então, a gente fala o açúcar simples, por causa da molécula que já está, a digestão é rápida, a absorção é rápida. E temos também o carboidrato composto, que nós vamos encontrar esse açúcar onde? Nas massas, né? No pão, no macarrão, na batata, né? Então, eles são formados por várias moléculas de glicose, tá? Então, quando a gente alimenta, por exemplo, do pão, né? Então, nós estamos ingerindo várias moléculas de glicose. Então, lá no estômago, eles vão sofrer a ação das enzimas digestivas, né? Essas moléculas vão sendo quebradas, né? Vão virar moléculas menores e vão sendo, né, absorvidas lá no intestino. Né? Parte dessas moléculas vão ser absorvidas, parte delas vão ser excretadas através das fezes. Tá bom? Então, no caso do diabético, por exemplo, o açúcar é complicado dele estar ingerindo, principalmente em excesso, né? O adoçante é uma opção para ele ou não? É, o adoçante, né? Você está falando um açúcar simples, né? Esse açúcar, por exemplo, refinado, cristal, isso né? Sim. O diabético, em ocasiões especiais, né? Ele pode até estar ingerindo um pouco de açúcar, em torno de 8% das necessidades dele, diária. Mas então, isso é bem pouquinho, né? É bem pouquinho. Então, ele tem que ter muito cuidado, né? O diabético, ele não pode viver sem a glicose, sem o carboidrato, que é a nossa fonte de energia. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que reduzir. Então, a gente pede para reduzir bastante o açúcar simples e deixar o açúcar composto em menor quantidade, né? E dando preferência ao quê? Ao carboidrato integral, né? Por quê? Porque ele vai ter mais fibras. E essas fibras, elas vão retardar aí a digestão e a absorção dessa glicose, tá? Então, a gente fala também que são alimentos de baixo índice glicêmico, né? Então, a velocidade dessa quebra da glicose e da absorção vai ser bem mais lenta, né? Dos integrais. Dos integrais, né? Tipo, alimentos que têm mais fibras, né? Tipo a aveia, tipo o pão integral, tipo a batata doce. E se esse alimento ele não tem fibra, ele não é de baixo índice glicêmico, a gente está comendo junto com uma fonte de proteína, né? Uma carne, né? Que vai ajudar a reduzir o índice glicêmico desse alimento. Né? Mas no caso do adoçante, então, o diabético pode consumir? No caso do adoçante, então, nós temos o adoçante artificial, né? Que nós temos a sacarina, nós temos o aspartame e nós temos o natural. Nós temos e tem a sucralose também. E temos o natural, que é a estévia, né? E hoje em dia nós temos também o xilitol,
né, que é um adoçante que vem do álcool, né, e só que muitas pessoas não toleram, porque ele é laxante. Então, dependendo da pessoa, vai ter diarreia, né, vai ter cólicas, né, vai ter gases, né, mas assim, a pessoa tem que experimentar para saber. Agora, os outros nós temos que ter cuidado, né, que eles não podem ser consumidos em excesso, né, principalmente o ciclamato de sódio, porque o sódio vai aumentar o quê? A pressão arterial também. Complicado, né? também. Então, nós temos que ter cuidados, né? Porque eles contêm produtos químicos, né? E vai ser pior para a nossa saúde. É essencial, então, para um diabético ter esse contato com o nutricionista, né? Sim, pra com tá o nutricionista, para poder estar planejando a alimentação dele, né? Porque, assim, isso, cada um é individual, né? Vai ter um plano alimentar. Né? O meu plano alimentar não é o mesmo que o seu. Então, isso depende do estilo da vida da pessoa, da idade da pessoa, se a pessoa está fazendo alguma atividade, se a pessoa tem outro tipo de patologia, né? Então, isso é individual. E, por exemplo, ele pode ingerir bebida alcoólica, refrigerante? Olha, eu não recomendo muito não, porque o álcool, ele vai, né, pode... Além de aumentar, né, dependendo do álcool, por exemplo, a cerveja vai aumentar o triglicérido, pode dar uma hipoglicemia, sim, mas pode também aumentar essa gordura aí sanguínea também, né? E o álcool nunca vai sozinho, vai com, por exemplo, com o tiragosto, né? Então, isso aí pode ser prejudicial? Sim. E né? o refrigerante diet? E o refrigerante, pois é, então nós temos que ter cuidado, aquilo que eu falei com você, com o tipo de adoçante que tem ali. Ah, claro. Né? Claro, a pessoa vai numa festa, de vez em quando, está tomando um refrigerante, sim, mas nós temos que ter cuidado, não todos os dias. Tá? E Vânia, Em água ocasiões de especiais. quiabo, desculpa, água de quiabo, batata Yacon, farinha da casca de maracujá, isso pode ajudar mesmo? Ó, a água de quiabo, né, é uma coisa assim que tem surgido, muitas pessoas perguntam, né? Então, a água de quiabo não tem nada comprovando, mas o que a gente acha? O quiabo, igual eu te falei, a fibra, ela ajuda a reduzir a glicose. Por quê? A fibra, ela vai sequestrar a glicose. Então, uma parte dessa glicose aí vai ser eliminada através das fezes. Então, eu creio que o quiabo, né, a água de quiabo vai ajudar nisso também. A batata Yacon é rica em fibra, né, ela é rica em fruto oligosacarídeo, que a gente chama de FOS, né, que vai ajudar também a sequestrar essa glicose e eliminar através das fezes, né? A farinha de maracujá também. Então, esses alimentos ricos em fibra, eles ajudam a controlar a glicose? Sim, eles ajudam. Beleza, então. A gente vai para mais um intervalo, viu, Vânia? A gente volta já.